eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você hoje fosse se encontrar com Deus e Ele te perguntasse, por que eu deveria te deixar entrar no meu céu? O que você responderia? Muitas pessoas responderão, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu vou de casa para o trabalho para casa, porque eu não faço nada errado, porque eu frequento uma igreja. Enfim, são muitas as respostas. E hoje, nessa aula de escola bíblica, nós vamos abordar o tema de como confrontar as pessoas com a sua realidade espiritual para que elas possam ouvir o Evangelho e possam se converter ao Senhor. Tem sido uma constante as pessoas dizerem, eu gostaria de saber como evangelizar. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta aula de escola bíblica. E eu espero que você fique aqui comigo até o final, aprenda. E as primeiras orientações que eu gostaria de fazer são essas. Primeiro, pegue sua Bíblia, uma caneta e um papel para anotar, para que você possa realmente dirigir aí o seu estudo em casa, acompanhando aquilo que eu vou dizer. E este é um projeto que começa agora. Nós estamos começando com a nossa escola bíblica online, justamente porque não podemos ter a nossa escola bíblica presencial por enquanto. Então, espero que você aproveite bastante, aprenda, coloque suas dúvidas abaixo aqui nos comentários do vídeo, aquilo que você não entendeu, eu vou explicar, e vamos prover muitas aulas para que você possa aprender a como abordar as pessoas e apresentar o Evangelho. Tá bom? Vamos lá? Vamos junto? Primeira coisa que eu quero dizer é por que nós deveríamos, então, apresentar o Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque nós precisamos nos comprometer com a obra e com a expansão do reino de Deus. E a primeira coisa é justamente que é uma ordem de Jesus. E Jesus falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então o mandamento de Jesus foi esse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas que não crer está condenado. Então, nosso projeto de vida como cristãos precisa ser, de fato, anunciar o Evangelho com os recursos que temos. Algumas pessoas pregam em púlpitos, pregam em praças, pregam em ônibus. Outras pessoas compartilham panfletos, outras pessoas convidam pessoas para ir à igreja. Enfim, todos fazem alguma coisa para promover o reino de Deus. Mas eu gostaria de desafiá-la, você que está comigo, você que é membro da igreja, congregado, a compreender em profundidade o que significa fazer evangelismo pessoal. Então, esse é o nosso tema, vamos falar um pouco sobre isso. Então, por que evangelizar as pessoas? Porque elas têm o direito de ouvir. Elas têm o direito de ouvir o plano de salvação de Deus, como você um dia ouviu. Pode ser que nas circunstâncias da sua vida você tenha sido tocado por Deus numa angústia que teve, num momento de contradições da vida ou de sofrimento e você parou para ouvir. Pode ser, por outro lado, que você estava muito bem, caminhando na vida, tomando conta dos seus próprios negócios, de repente alguém te chamou e fez uma pergunta como a que eu fiz no início, ou iniciou a conversa de alguma maneira e introduziu o Evangelho de modo que você ouviu, o Espírito Santo confirmou esta palavra no seu coração, você creu e hoje você é um salvo em Cristo Jesus. Então, nós temos um compromisso por evangelizar o mundo. E o evangelismo pessoal é uma das maneiras mais eficazes, mais efetivas para nós fazermos isso. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, entender por quê. E para quê? Para que as pessoas tenham uma oportunidade de salvação, uma oportunidade concreta de salvação. É para isso que você evangeliza. Você também evangeliza para cumprir o plano de Deus na sua vida, para contribuir com a expansão do reino de Deus. E o que é evangelismo pessoal? É o evangelismo de pessoa para pessoa, evangelismo um a um, discipulado. Então, quando você se compromete com uma pessoa, pense comigo, você tem uma igreja com 30 pessoas. Se cada pessoa se compromete com mais uma, então nós teremos uma projeção que em poucos anos essa igreja terá uma grande expansão. Porque o nosso compromisso é em evangelizar, em discipular. Mas o compromisso de Deus é em salvar as almas, é em salvar as pessoas. É Ele que acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos.
Então, nosso compromisso, de fato, é anunciar. E é por isso que eu vou começar essa série agora, para que você entenda como fazer isso, para que você aprenda a fazer. Certo? E eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, nesta versão, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, a eles, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, este é um princípio fundamental. Todo aquele que crê no nome de Jesus recebe o poder para ser feito filho de Deus. Filho e filha. Então, nós temos um grande privilégio, porque nós recebemos o poder para isso. Então, já começa pelo fato de que a salvação não está na mão do homem. A salvação não é um projeto humano, mas um projeto divino. E quando eu anuncio essa salvação para as pessoas, eu estou cooperando com Deus de modo que esse projeto divino pode alcançar as almas que Deus vai salvar nessa terra. E Ele vai acrescentar à igreja. Ele vai promover a expansão. Então, este é um projeto, este é um propósito de Deus. É um propósito eterno. Agora, como é que nós fazemos isso? Como é que nós abordamos as pessoas em relação a isso? E se as pessoas já estão vivendo num país que há 500 anos foi colonizado e vem sendo colonizado por uma vertente do cristianismo, ainda há espaço para falar com as pessoas a respeito do Evangelho? Se hoje há tantos evangélicos no Brasil e há tantos programas de televisão, por que eu deveria me comprometer com pregar o Evangelho pessoalmente? Pense aí. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: você conhece alguém que tem verdadeira aversão à igreja? Pense aí um instantinho. Alguém que tem verdadeira aversão a pastores, verdadeira aversão à música gospel, verdadeira aversão a qualquer ambiente religioso. Você conhece alguém? Eu conheço. Essas pessoas têm aversão. Eles não vão ver programas de televisão, não vão ver lives de igrejas, não vão acessar canais religiosos. Essas pessoas não darão abertura e não procurarão esse conteúdo em lugar nenhum em que esteja disponível. Então, o evangelismo em massa, que é feito através de cruzadas, que é feito através da televisão, que é feito através da internet, através de livros, provavelmente não vai chegar a essa pessoa. Mas há um projeto de Deus para que as pessoas ouçam o Evangelho. Mas, às vezes, essa pessoa que você disse, que você, de repente, pensou e que conhece, pode ser alguém que trabalha com você. Pode ser alguém do seu convívio, talvez até da sua família. Pode ser um amigo. Então, o que acontece? Você como pessoa que se relaciona com muitas outras pessoas no dia a dia, e você não tem uma caracterização do ambiente religioso no seu lugar de trabalho, aquela pessoa que de repente tem resistência ao ambiente religioso pode não ter resistência com você. Ela pode ouvir o que você tem a dizer. Então, dependendo de como você faz a abordagem com essa pessoa, pode ser que você consiga evangelizá-la. Pode ser que você consiga agendar um discipulado 1 a 1, que você acompanhe essa pessoa por um tempo e que você apresente para ela o plano de salvação. E pode ser que você seja o agente que Deus vai usar para salvar essa pessoa. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa você poder apresentar ao batismo alguém que você discipulou, que você conduziu pessoalmente para que essa pessoa chegasse à salvação. Então, a salvação vem do Senhor e o projeto de salvação todo é cumprido pelo Espírito de Deus, mas Ele nos usa como canais para conduzir as pessoas a conhecerem o plano de salvação. Então, esse é um ponto fundamental. Por que nós devemos fazer evangelismo pessoal? Porque nós alcançamos pessoas do nosso círculo de amizades. Nós alcançamos pessoas que outras não vão alcançar.
eu conheço pessoas que você não conhece. Então, quando eu convivo e converso com essas pessoas, eu tenho a oportunidade de anunciar o Evangelho. E você, de repente, não terá abertura com elas. Por outro lado, você conhece pessoas que eu não conheço. Você terá mais abertura com elas. E aqui vem uma questão importante. A relação de confiança. Isso é fundamental. E como nós vamos falar, e estamos falando aqui para a igreja, nessa escola bíblica, para cumprir esse nosso propósito de ensinar a igreja a partir do estudo bíblico, eu quero falar com você, que é nossa ovelha. Você também tem esse compromisso. E a primeira coisa que eu quero dizer é, para você fazer o evangelismo pessoal, você não tem que ser uma pessoa perfeita. Não tem que ser uma pessoa perfeita. Mas é fundamental que você tenha testemunho. Você tenha testemunho cristão. Você seja uma pessoa que está comprometida com Cristo. Você é a primeira pessoa que precisa estar salva para então conduzir outras pessoas à salvação. Então, a primeira coisa para você evangelizar alguém é realmente estar salvo. E a resposta única para essa pergunta a respeito de o que Deus, o que você diria para Deus caso Ele te perguntasse por que você poderia entrar no céu, a única resposta é que você confia exclusivamente em Jesus Cristo para a sua salvação. Não nas religiões, nem em outros deuses, nem no rol de membros de uma igreja. Então, essa é a resposta. Mas quando você conversa com pessoas a respeito da fé, se você fizer essa pergunta, algumas pessoas vão dizer, eu não acredito que exista um Deus. Então, ela está abrindo o diálogo a respeito de Deus com você. E aí você pergunta para ela, e o que você acredita então? Você acredita que a nossa vida é fruto do acaso? E você vai fazer perguntas. E a partir do momento que ela te dá respostas, você vai conduzir essa pessoa dizendo, olha, eu acredito de maneira diferente. Respeito sua maneira, mas eu acredito de maneira diferente. Você expõe a maneira como você acredita e expõe o que a Bíblia diz sobre Deus. Olha, a Bíblia declara que Deus é. E pode ser que essa pessoa diga, eu também não acredito na Bíblia. E ele tem todo o direito de não acreditar na Bíblia. Mas aí você começa a dizer para ele como... Aí você parte para o testemunho. De repente não vale a pena discutir, mas vale a pena você falar do testemunho, como Deus transformou a sua vida. E como a sua vida tem sido em Cristo. E como você tem tido uma vida abundante em Cristo. Então esse é um ponto. Você passa de uma discussão, de uma conversa focada ali em saber o que aquela pessoa pensa sobre o céu e sobre a Bíblia, sobre Deus. E dali por diante, se ela não acredita nem no céu, nem na Bíblia, nem em Deus, você fala da experiência que você teve com Cristo. E quando você fala dessa experiência, é tão pessoal que pode, inclusive, instigar essa pessoa a querer saber mais. Então, esse é um princípio, a maneira como você aborda, como você começa uma conversa e a maneira como você conduz. Eu gostaria de dar alguns princípios hoje, nessa aula introdutória ao evangelismo pessoal e ao discipulado. Eu quero fazer, em linhas gerais, como você pode fazer para começar essa semana a aplicar esses conceitos e a anunciar o evangelho para alguém. Na próxima semana, eu já entro em algumas lições pontuais de discipulado para que você possa aprender a discipular. Combinado? Então vamos ver. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte, vamos falar de uma sequência de textos. Uma sequência de textos a partir dos quais você pode falar com qualquer pessoa a respeito da fé. E o primeiro deles é o texto de João 1,12. Então, um texto que eu amo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse texto todo, completo, é um texto fundamental. E o início de uma conversa com alguém sobre a fé, se alguém se dispõe a te ouvir a respeito da fé, pode ser esse. Ler João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir daí você começa a falar, olha, as pessoas que creem no nome de Jesus podem ser feitas filhas de Deus. Então esse é o pontapé inicial, este é o início, essa é a base do início. Quando você pergunta para uma pessoa, vem cá, o que você pensa que acontece com a gente depois que a gente morre?
Parece uma pergunta despretensiosa, mas não é. É dúvida de muita gente. E algumas pessoas vão dizer, sei lá. Algumas pessoas vão dizer, vão para o céu, vão para o inferno. Ou simplesmente desaparecem, viram adubo. Então, outras pessoas vão dizer, reencarnam. E você diz, olha, a Bíblia diz que ao homem é ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, eu acredito, por exemplo, que há um céu e um inferno. Mas a Bíblia diz em João 1,12 que todos que creem no nome de Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Para que eles não entrem em condenação, mas que tenham a vida eterna. Nesses segundos, você deu a linha geral do plano de salvação. Você disse para a pessoa o que a Bíblia declara. Você declarou o que a Bíblia declara. E é isso que eu gostaria que durante essa semana você fizesse. Você começasse a conversar com pessoas a respeito de assuntos espirituais. Porque nós conversamos de tanta coisa. Nós conversamos sobre o tempo, conversamos sobre política, conversamos sobre governo, conversamos sobre coronavírus, sobre tanta coisa. Mas de repente é o momento de nós começarmos a instigar as pessoas a pensar sobre a vida, a morte e o que vem depois da morte. Então esse é um ponto central e inicial. Você pode perguntar para alguém, vem cá, e o que acontece depois que a pessoa morre? Se a pessoa for boa, ela vai para o céu. Se ela for ruim, ela vai para o inferno. Legal, interessante o seu posicionamento. Posso ler um texto da Bíblia para você? Aí, de repente, você entra lendo João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Quem vai para o céu é quem se tornou filho de Deus. É esse que vai para o céu. Não é necessariamente uma pessoa que fez boas obras ou não, ou foi bom ou foi ruim, apenas. Mas eu posso te mostrar um outro texto? Aí você vai entrar no texto agora que declara como o homem é, que é Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que você lê isso, inclusive você pode pegar a sua Bíblia e pedir para a pessoa, vem cá, eu vou abrir um texto aqui, leia para mim, por favor. E você abre. Leia aqui. Romanos capítulo 3, versículo 23. Leia aqui. E a pessoa vai ler. E a pessoa pega a Bíblia, você vai orientá-la. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí você vai dizer para ela, o que a Bíblia está falando? Quem pecou? E ele vai dizer, todos. Todos pecaram. Exatamente. Se todos pecaram, quem é bom o suficiente para entrar no céu? Se todos pecaram, por que algumas pessoas vão para o céu? E aí você vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Aí você vai entrar com a realidade, falando assim, Deus criou o homem para ser eterno com ele, para ser salvo, mas o homem pecou. E com o seu pecado, todos que vieram depois dele pecaram também. E uma vez que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, eles precisam de arrependimento. Então é por isso que, quando nós falamos de salvação, nós dependemos de Deus, porque todos pecaram, estão separados de Deus, separados da glória de Deus. Então, primeiro, João 1,12 que diz, todos que receberam, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, você só se torna filho de Deus se receber o poder de Deus para isso. Ele se diz, e por que o homem precisa receber esse poder? Porque ele pecou, porque ele é pecador. Como está em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas sabe que tem uma boa notícia? Vamos ler um outro texto? Romanos 5:8. Olha o que diz em Romanos 5:8. Você vai virar apenas uma página da sua Bíblia e vai colocar na mão dele. Leia o que diz Romanos 5:8. Claro, gente, se a pessoa souber ler. Se não souber, você lê. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que boa notícia! Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E essa é uma boa notícia. Preste atenção. O homem está em pecado e ele está afastado, separado da glória de Deus. Então ele depende de ser transformado em filho de Deus. Mas ele é pecador. Ele não consegue se aproximar de Deus.
E nesse ponto você pode inclusive se identificar com a pessoa que você está evangelizando. Quer dizer, sabe, eu sou exatamente como qualquer outro ser humano, de carne e osso, sofrendo as tentações, sofrendo as seduções do mundo. Então, se eu dependesse de mim, o que me reservaria seria o inferno. Se eu dependesse de mim, o que estava preparado para mim era o inferno. Mas acontece que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Enquanto eu estava lá no pecado, vivendo numa vida pecaminosa, o sacrifício de Cristo já existia. Cristo morreu no meu lugar para apagar os meus pecados. Agora vamos ler um outro texto a respeito disso? Vou te mostrar aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, segundo a Bíblia, Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele morreu pelos nossos pecados, crer nele e aceitar esse sacrifício me coloca na condição do João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nesse ponto, você apresentou para a pessoa que alguém só pode entrar no céu se for tornado filho de Deus. Mas as pessoas todas estão reprovadas, porque todos pecaram e estão separados de Deus. E aí tem uma boa notícia: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E tem uma outra boa notícia: segundo as Escrituras, Ele morreu pelos nossos pecados. Então esses textos vão confirmando que existe um plano de salvação. E aqui chega no ponto central para nós podermos fazer uma apresentação rápida do Evangelho. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí você pode abrir para a pessoa e pedir para ela ler. Leia. O que está descrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Aí você vai abrir sua Bíblia com calma e vai pedir para ela ler. Mateus capítulo 11, versículo 28. Porque discipular, irmãos, não é uma ciência exata. É um relacionamento. Aqui eu estou falando rapidinho para te dar apenas as diretrizes básicas, mas lá você vai conversar com a pessoa. Mateus 11, 28. Então você vai ler com essa pessoa. Diz assim: Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim e eu lhes darei descanso. E esse é o ponto central. Esse é o plano de Deus, é dar descanso às pessoas. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E nesse ponto você vai dizer para a pessoa, sabe? Eu cansei. Eu cansei de lutar, de remar contra a maré, cansei de lutar, às vezes contra Deus. Cansei. E chegou um ponto em que alguém me apresentou esse evangelho. E eu ouvi esse convite de Jesus. Jesus convida dizendo: Vinde a mim, venham a mim, todos que estão cansados. E eu estava cansado. E quando eu ouvi isso, aquilo foi como o meu coração precisava dessa palavra. E eu então me arrependi dos meus pecados. Eu disse: eu não quero mais viver uma vida afastada de Deus. E eu orei pedindo a Jesus que entrasse na minha vida, que me limpasse e que me desse uma nova vida nele. O que você acha de fazer essa oração recebendo Jesus no seu coração? Apresentando para Ele sua vida, pedindo para Ele transformar a sua vida. O que você acha? Irmãos, o máximo que essa pessoa pode dizer é falar: não, eu não gostaria. Mas essa pessoa pode dizer: sabe, eu estou precisando de Jesus. E aí você termina a primeira etapa, que é evangelizar a pessoa. Se você fez esse convite de Mateus 11, 28, olha, eu não estou te convidando, é Jesus quem convida. Ele convida a todos que venham e Ele vai dar descanso.
O que você acha de entregar a sua vida a Jesus? Entregar o controle da sua vida para Jesus? Então essa pessoa pode, naquele momento, respirar fundo e dizer, eu gostaria. E aí você vai orar com ela. Vai orar com ela, pedindo que ela repita e falando com ela que ela deve se arrepender dos seus pecados e que Deus vai perdoá-la. E aí, quando isso acontece, você, com o contato dessa pessoa, você vai dizer, olha, eu quero te acompanhar. Semana que vem vamos ler um pouco mais a Bíblia. Eu quero te ajudar a iniciar essa jornada de fé. E aí você começa o discipulado. Nós temos um livrinho na igreja, que é o Discipulado 1 a 1. E ele tem 15 lições, que são lições fundamentais da Bíblia. Vou fazer uma rápida revisão desse conteúdo com vocês nas próximas semanas, e assim a cada semana você vai poder entrar com um conteúdo com essa pessoa discipulando. O que é um discípulo? É aquele que anda com o seu mestre, aprendendo. Então, discípulos de Cristo andam com o seu mestre, Jesus Cristo, aprendendo com ele. Se você faz um discípulo, porque Jesus mandou, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então você vai conviver com essa pessoa para que ela aprenda os rudimentos da fé, os princípios fundamentais. Aprenda a orar, aprenda a ter relacionamento com Deus, aprenda a jejuar, aprenda a ler a Bíblia, a compreender o que a Bíblia diz. E você vai alimentar como quem alimenta uma criança. E certamente Deus vai dar uma grande colheita de almas através dessa iniciativa. Então, recapitulando, você apresenta estes versículos: João 1,12, Romanos 3,23, Romanos 5,8, 1 Coríntios 15,3 e Mateus 11,28. Então você vai apresentar esses 4 princípios para a pessoa. Primeiro, que se encontra em João 1,12. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, essa é a parte, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, alguém só se torna família de Deus se Deus der a ele o poder de ser feito filho de Deus. Não é pelo dinheiro que ele tem, não é pelo carro que ele tem, pela posição, nem é pela pobreza, nem é pela riqueza, não. É por receber a Jesus. E você diz, só que isso ao homem é impossível. Ao homem é impossível, porque Romanos 3:23 fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, o pecado não entra no céu. Portanto, o pecador não entra em pecado no céu. E a partir desse momento a porta se fecha. Mas existe uma boa notícia. Quando nós ainda estávamos no nosso pecado, Cristo morreu por nós. Não é uma boa notícia? E segundo as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados, como está em 1 Coríntios 15:3. E quando você fala isso, você diz, então, a expectativa e a esperança. Porque todos pecaram, mas Cristo morreu pelos nossos pecados para nos livrar do nosso pecado. E ele nos faz um convite. E aí você fala Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E esse é o ponto do convite. Aí você convida a pessoa. O que você acha de receber a Jesus no seu coração? O que você acha de entregar o controle da sua vida para Jesus? O que você acha de se arrepender dos seus pecados e realmente pedir a Deus que mude a sua vida? E essa pessoa pode dizer sim. Pastor, e se ela disser não? Você diga para ela, olha, eu vou continuar orando para que Deus te dê outra oportunidade. Porque hoje mesmo, milhares de pessoas estão indo para a eternidade. E elas vão ter que se encontrar com Deus e dar conta da sua vida. Mas hoje você ouviu o Evangelho e teve a oportunidade de recebê-lo. E se você não deseja fazer essa oração, não quer abrir o seu coração para a obra de Deus através de Cristo, pode ser que o Espírito Santo não esteja mesmo tocando no seu coração ainda. Então vamos orar para que Deus te dê outra oportunidade como essa. E você continua orando por essa pessoa, porque pode ser que nos próximos dias o Espírito Santo faça a conclusão dessa obra. Porque o seu trabalho não é convencer as pessoas, o seu trabalho é anunciar.
Eu estou te dando aqui uma chave muito simples, com apenas 4 versículos para você anunciar. Você pode anotar os versículos e levar anotado na sua carteira, cada um deles. 4 fichinhas, você entrega uma para cada um e peça que ele leia. E logo em seguida você fala a respeito dessas coisas que eu falei. E assim você vai começar a evangelizar. Já no ano passado, algumas pessoas pediram para fazer isso. Como é que eu vou evangelizar uma pessoa? Como é que eu vou falar? Eu estou te dando um passo a passo simples, com 4 versículos, para você no final fazer o convite à pessoa para que ela receba Jesus. E esse é o primeiro passo, isso é evangelismo pessoal. Depois nós temos o discipulado 1 a 1, que é acompanhar essa pessoa, porque é como um bebê que nasce. E agora vai crescendo e você vai dando ali o leitinho materno, o leitinho da palavra, e essa pessoa vai crescer em graça e conhecimento, porque ela precisa de assistência. E você vai fazer isso discipulando essa pessoa, consolidando essa pessoa ao longo dos meses. E a cada semana nós vamos fazer uma lição sobre como discipular essa pessoa e como conduzi-la no discipulado com Cristo. E aqui vem um ponto interessante. Se você fizer essa apresentação do Evangelho e a pessoa não quiser fazer a oração, não tem problema. Na semana seguinte você liga para ela e diz, olha, eu estou com um estudo para fazer semanalmente. É apenas um encontro de 30 a 40 minutos. O que você acha de a gente começar a estudar a Bíblia sem compromisso? Apenas para que você possa conhecer melhor o plano que eu te apresentei. De repente vai ser a oportunidade daquela pessoa ouvir, porque o discipulado tem essa função de, ao longo das semanas, a pessoa vai conhecendo a palavra e ela pode ser tocada pelo Espírito de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, seu trabalho é alimentar aquela vida com a palavra. E a fé vai brotar naquele coração se o Espírito Santo operar ali. E aí, se ela receber a fé para ser salva, você foi a pessoa que conduziu aquela pessoa. Então, este é o desafio dessa semana. Pegar essa estratégia simples. Eu vou deixar depois aqui na tela ou abaixo na descrição os versículos. E você vai usar esses versículos de maneira bem simples para começar uma conversa evangelística com alguém. Irmãos, nós não temos mais tempo de ficar fazendo conversa fiada com os amigos apenas e não fazer conversas que são espirituais. Nós precisamos de conversas que sejam conversas centradas em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus. Então, através dessa estratégia, você vai conseguir começar uma conversa que seja espiritual. Fazendo essas perguntas-chave, eu vou deixar aqui escrito para você na descrição do vídeo para que você possa usar. E, posteriormente, nas lições, você vai receber as lições também em PDF para poder acompanhar e para poder fazer o discipulado. Amém? Então, para essa primeira escola bíblica, o meu objetivo é justamente despertar em cada um o desejo de se tornar um evangelista da palavra do Senhor, anunciando o evangelho para quem estiver ao seu alcance, fazendo o evangelismo pessoal. A partir da próxima semana, eu vou a cada semana uma lição de discipulado. Você vai fazer o quê? Você vai aprender no domingo ou no segundo dia que você puder assistir ao vídeo. Você vai aprender, pegar o material, tirar a dúvida comigo se quiser. E, durante a semana, aquela pessoa que você chamou para ser seu discípulo, aquela pessoa que você apresentou o evangelho, que de repente está começando a caminhar na fé e que quer estudar com você, vai aprender semana após semana princípios fundamentais da palavra. E assim você vai conduzir pessoas ao batismo em nome de Jesus. Eu vou fazer, você vai fazer, e em nome de Jesus Ele nos dará o crescimento. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Pai de amor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque este é um tempo em que muitas pessoas estão despertando para a realidade espiritual e muitas estão sem rumo, perdidas, desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para anunciar a paz, anunciar o Evangelho, anunciar a graça do Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a fazer isso de maneira eficaz, efetiva, eficiente. E que assim, ó Deus, nós possamos anunciar e que o Senhor possa ungir esta palavra. E quando nós anunciarmos essa palavra de maneira simples, objetiva, o Senhor, ó Deus, vai nos dar um ganho de almas, ó Deus, porque essas almas já foram compradas pelo Senhor na cruz do Calvário. Abençoe cada irmão e cada irmã, proteja, guarde, livre de todo mal, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, até a próxima semana, em que nós começamos a primeira lição do Discipulado 1 a 1. E você já recebeu agora a primeira lição do evangelismo pessoal.
E se você tiver alguma dúvida, coloque abaixo nos comentários ou mande para mim por WhatsApp, que nós vamos responder. Para a glória do Senhor, nós vamos ganhar muitas almas. Amém? Um beijo, um abraço, Deus te abençoe.